Para o nosso papo de hoje, eu escolhi o vídeo da Má Carolina porque eu achei que ela trouxe um tópico que é interessante e dá para falar bastante coisas a respeito, que é sobre vegetarianismo. Vou fazer uma pergunta meio aleatória e é sobre vegetarianismo. Queria saber o que você pensa sobre isso. Eu já percebi que você não é vegetariana, eu não sou vegetariana, mas acho o movimento interessante. E esses dias me peguei pensando, porque eu penso sobre esse assunto de vez em quando, o que será que a Lê pensa sobre isso? E que você não vai, digamos, numa resposta pronta, e sim tem com certeza alguma coisa a mais para construir sobre esse assunto. Obrigada pela pergunta. Acho que muitas pessoas já me fizeram essa pergunta, ou têm essa curiosidade de entender o porquê que a Letícia não é vegetariana e qual é a linha de raciocínio por trás dessa escolha, como que funciona também, né, a questão da alimentação, com uma vida nômade que não é tão estável. Para falar desse assunto, eu vou dividir ele em 3 linhas de raciocínio, assim, mais ou menos. Então, a primeira é a seguinte. Teve uma época que, né, começou a se falar muito sobre vegetarianismo, alguns anos atrás, teve um movimento muito grande nesse sentido, e era com certeza uma informação que me interessava, que eu falei, interessante, né, o que as pessoas estão fazendo, as razões pelas quais elas estão fazendo, o impacto que a escolha de comer menos carne, de não comer carne nesse caso, tem, né, no meio ambiente, e tantas outras coisas que eu comecei a ouvir e falar, cara, realmente isso é muito interessante, eu acho que vale a pena eu prestar atenção e entender um pouco melhor sobre isso. E aí eu acho que depois que tem esse momento assim de ouvir o que as pessoas estão falando, isso é uma coisa que eu faço com tudo para minha vida. Depois que eu ouço as pessoas falando, eu parto para observar como elas estão realmente colocando isso em prática. E eu passei a observar que muitas das pessoas que eram vegetarianas e que estavam viajando, né, seja porque é o estilo de vida delas ou porque estavam fazendo um mochilão, elas tinham uma alimentação muito pobre, muito restrita. Então elas se alimentavam muito de congelados, de enlatados, coisas mais fáceis, comidas prontas. Muitas vezes iam no restaurante, não tinha muita opção, acabava comendo uma batata frita. E esse foi um dos primeiros pontos assim que eu observei e falei, putz, isso não faz sentido para mim, porque para mim hoje a coisa mais importante é eu comer comida de verdade. Né? Então, assim, tudo que é de verdade, talvez principalmente por eu ter crescido no interior, a minha avó é agricultora pequena, então eu sempre vi esse processo, assim, né, de como as coisas eram feitas em pequena escala, né, claro, na fazendinha lá da minha avó, e como aquilo fazia sentido, sabe, porque tudo era dali. Então eu comecei a observar e esse foi um dos primeiros pontos assim que eu falei, putz, eu acho que isso não funcionaria para mim. Junto com isso, eu também percebi que muitas dessas pessoas tinham acompanhamento de um nutricionista, elas faziam um exame de sangue de tempos em tempos, voltavam para o Brasil, e quando eu comparava a estrutura, a maneira de vida, o que elas faziam, isso não era viável para mim, não era o que eu queria, eu não queria adicionar mais uma dificuldade, vamos assim dizer, sabe? Agora eu tenho que ir fazer exame de sangue de tempos em tempos, eu nem morava no Brasil, tive os Estados Unidos como base por muito tempo, que é um lugar extremamente caro, né, para a saúde e tudo mais, então assim, eu acho que quando a gente escolhe um estilo de vida, a gente também tem que escolher as nossas batalhas e adicionar essas coisas, essas preocupações, essa mudança tão grande e me adaptar com ela e conseguir fazer um acompanhamento para que eu entendesse o que era saudável para mim, se estava funcionando, se não estava, era inviável. E ao longo da minha vida eu vi muitas pessoas que tentaram ser nômades, que muitas vezes viajaram por um período de tempo, tentando conciliar isso com a vida, com o trabalho e não se adaptaram, super se estressaram, perceberam que não era para elas. E eu super entendo porque não é tão simples, mas eu acho que eu levo numa boa esse estilo de vida que é muito doido, né? Tipo, sei lá, sou imigrante, viajante, isso tudo se mistura com o meu relacionamento, com o meu trabalho, mas muito porque eu escolho as minhas batalhas. Então não dá para ser tudo. Então eu sempre faço essa análise, essa escolha de estilo de vida, né? Vamos dizer agora nesse caso aqui, eu ser vegetariana, isso vai adicionar
Isso vai facilitar? Isso funciona para mim nessa vida ou não? Vai acrescentar algo que vai dificultar isso tudo? E eu acho que ao longo do caminho as pessoas fazem escolhas que vão dificultando, que só vão adicionando peso nas próprias escolhas. Então, muita gente acha engraçado o fato de eu amar cachorro e não ter cachorro, por exemplo. E está muito relacionado a isso, porque tá bom, eu amo cachorro, mas quando eu olho para a responsabilidade, para a realidade de você ter um cachorro, eu não quero adicionar isso, essa dificuldade no meu estilo de vida. Hoje, quando eu comparo essas duas coisas, a minha prioridade é o estilo de vida. E eu não quero ter um estilo de vida viajante por obrigação, no estresse de tudo que eu tenho que fazer. Não, eu quero ter esse estilo de vida porque eu gosto dele, porque ele me completa, porque é o que eu quero viver, porque ele faz sentido para mim. E dentro desse contexto de observar como as coisas acontecem na prática, porque isso acaba sendo diferente da teoria do que as pessoas falam, eu cheguei à conclusão de que uma das melhores coisas que eu poderia fazer, tanto para mim como para o mundo, porque isso também gera um impacto ao meu redor, é comer o que fosse local, o que tivesse disponível perto de mim, que a minha comida não precisasse viajar de muito longe para estar ali, que ela não tenha passado por um processo de industrialização para chegar no meu prato. Vou exemplificar isso com uma experiência recente que fez bastante sentido para mim, que foi lá no Alasca. No Alasca você tem uma limitação do que você consegue plantar, do que você tem disponível, não tem mercado por perto, eles não tinham nem geladeira. Então a vida deles, a alimentação deles era muito baseada em comer o que era fresco e o que tinha disponível. E aquilo ali fez total sentido para mim. Foi uma das vezes que eu comi melhor na minha vida, porque tudo tinha saído de um raio muito pequeno e eles tomavam muito cuidado para que a comida que eles compravam até no mercado, alguma coisa industrializada, que não fossem comidas que viessem de muito longe, né? Essa questão da nossa comida viajar, né, de vir de muitos outros lugares do mundo para que a gente consuma, isso tem um impacto gigante também, a gente não fala muito sobre isso. Então eu vi aquela família morando numa ilha isolada no Alasca, sem mercado, sem nada por perto, comendo extremamente bem, e uma parte muito importante da alimentação deles vinha do peixe, salmão, que pulava para fora d'água, que tinha muita abundância lá, então comiam muito salmão e comiam muito veado, que também é um outro animal que tem muito por lá, e ela mesma caçava, ela mesma cortava, ela mesma cuidava de todo o processo. Eu não me lembro exatamente do número, mas eu acho que eles precisavam de 2 no ano para ter carne para todo mundo. E eu vi isso acontecer, eu vi ela caçar, eu vi eles cortarem o animal, eu vi todo o processo acontecer, e aquilo fez muito sentido para mim. Eu falei, tá, eles estão comendo carne, mas o impacto que eles, na maneira como eles estão fazendo ali dentro daquele contexto, faz muito sentido. Então imagina se eles fossem tentar serem vegetarianos, né? Eles não teria como, porque o que tem disponível, consumir o que eles têm disponível ali é o que faz mais sentido. E aí, voltando para o exemplo da minha avó, eu cresci com isso, né? Eu cresci com a minha avó todo Natal, separando uma vaquinha que ela engordava ao longo do ano, e aí no Natal carneava, né? Como se fala lá no Rio Grande do Sul, e aí a família comia junto, levava cada um pedaço. Eu lembro a última vez que eu fui na minha avó, ela até me falou assim, as minhas vaquinhas são pequenininhas porque elas só comem capim, não tomam antibiótico, que ela fala que acho que ela estava reclamando que ela não tinha dinheiro para colocar antibiótico e outras coisas para a vaca ser maior, e isso ficou muito marcado assim para mim, né? Eu falei, não, vó, tá bom, deixa elas comendo só capim mesmo, porque se fosse uma vaca maior ela faria mais dinheiro, né? E ela do interior, assim, então é a maneira como ela pensa. E eu cresci com isso, comendo essa carne lá, vendo a minha avó matar esses animais, fazendo, né, a vida dela ali com isso. Então eu acho que não é só olhar para o vegetarianismo, mas olhar para isso dependendo do contexto, né? Onde você está, o que tem disponível ao teu redor, como que isso impacta o teu estilo de vida. Existe uma maneira de adaptar, de flexibilizar para que isso funcione para você?
porque eu também vi muitos vegetarianos que foram vegetarianos por muitos anos e desistiram, porque não era viável, eles estavam sofrendo no processo e muitas vezes pela etiqueta, pelo pertencer a esse grupo de pessoas, pela escolha, que é uma escolha super genuína de muitas pessoas e que gera um impacto importantíssimo. É muito legal que muitas pessoas no mundo se tornaram vegetarianas e conseguem adaptar isso na vida delas. Isso é incrível. E vou conectar isso com o segundo ponto, que é o básico, né, gente? Que é observar o que funciona pra gente, como o meu corpo se sente, como é o meu metabolismo, quando eu como carne, o que acontece, quando eu só como vegetais, como que funciona, se eu elimino alguma coisa de derivado de leite, eu me sinto melhor, eu acho que o nosso intestino é muito importante, né? Então, como a gente vai no banheiro, diz muito da nossa alimentação, como que isso fica quando eu mudo o que eu como. E no meu caso eu observei como o meu corpo reage quando eu fico vegetariana, né? Eu fiquei vegetariana 2 vezes na Índia, sendo que a Índia é um lugar que você tem acesso a comida vegetariana que é maravilhosa, barato, em todos os lugares. Eu facilmente ficaria um tempo vegetariana de novo na Índia, porque daí também tá ligado àquela questão que eu falei antes, né? Do espaço em que você está inserido, como que isso reflete no que você tem disponível para que o seu estilo de vida funcione ou não. Então, com certeza, se eu fosse para a Índia, eu facilmente passaria um tempo vegetariana, porque a comida lá é maravilhosa, eu gosto muito. Então, quando eu fui para lá, eu fiquei vegetariana sem problema nenhum, só que eu perco muito peso, porque eu tenho um metabolismo muito rápido. E é muito difícil comer a quantidade de caloria que eu preciso. Eu não sou uma pessoa que eu morro de fome. E é diferente, né, gente? Quando a gente fala de comer, você tem que comer bem, né? Então estamos falando aí, tá, em vez de você comer 200 gramas de batata, você tem que comer meio quilo. Não dá, chega uma hora que você não aguenta comer o que o teu corpo pede em questão de calorias, né? Se fosse para comer besteira, talvez daria, seria mais fácil, né? Mas não, eu gosto de comer comida de verdade, comida boa. E viajando, gente, isso é mais difícil ainda, porque viajando você come menos e se você tiver que comer muito mais, você gasta muito mais. Então o teu orçamento ele também fica maior por conta disso. Aqui nessa viagem da Austrália, isso é um grande desafio, porque comer fora na Austrália é extremamente caro, gente. Qualquer prato de comida em qualquer restaurantezinho é fácil $30. Então, assim, não dá pra ficar comendo o tempo todo na rua. E, de novo, eu gosto de comer comida de verdade. Eu gosto de cozinhar, eu gosto de ver as coisas, os ingredientes. Então, assim, nem que eu pudesse, eu ficaria comendo na rua, porque eu não curto tanto. Eu gosto de comer umas coisas diferentes e tal, mas não sempre. E, enfim, então viajando, isso tudo também conta. Então dificulta ainda mais essa questão. Então eu acabo escolhendo comer carne, porque a carne me dá mais saciedade, me dá mais calorias. Eu sinto que eu aguento mais o tranco, assim, sabe? Eu me sinto melhor. E o que já é o contrário do Felipe. O Felipe tem um metabolismo que ele super se daria bem sendo vegetariano. Também ficou vegetariano por 2-3 meses lá na Índia e foi muito bom para ele, assim. Mas, de novo, nessa questão de rotina, do estilo de vida, a gente ainda não consegue fazer com que isso funcione para ele, como isso seria para mim, porque nós somos opostos nesse quesito, assim, de comida, alimentação, metabolismo. Então, e eu acho que como ele gosta muito de carne, de comer, eu acho que ele seria mais fácil se eu parasse e aí ele também pararia. Eu acho que se os dois fizessem juntos, assim. Mas como pra mim não dá, eu não me esforço nesse sentido e aí ele acaba também falando, não, deixa assim mesmo, que por enquanto pelo menos tá mais fácil. E o terceiro ponto, que é muito simples, que eu acredito que a gastronomia, ela conecta as pessoas. Então eu entro muito na casa das pessoas, né? Seja pelo work exchange, seja visitando amigos pelo mundo, ficando na casa de seguidores, até mesmo pelo próprio house sitting. Então, muitas vezes eu me vi nessa situação de ter um host, uma pessoa ali, um anfitrião, te recebendo na casa dele, e querendo criar essa conexão, querendo apresentar o sabor da cultura dele por meio daquele prato, por meio de algo que para ele tem um significado muito grande. É uma maneira de boas-vindas muito legal. Então eu não consigo me imaginar limitando isso, falando, eu não como tal coisa. Mesmo se eu avisasse antes, eu acho que eu ia estar
perdendo uma parte muito importante dessa conexão e, de novo, né, voltando à questão de simplesmente facilitar o estilo de vida. Facilita, né, quando uma pessoa ela não tem ali restrições, a pessoa, né, come qualquer coisa. Eu já chego sempre falando isso, não, como qualquer coisa, e eu acho que isso facilita, né? Eu já estou ali na casa das pessoas, eu também não quero dificultar aquilo, e é claro que, né, esse ponto soma-se aos outros todos que eu mencionei antes, então não é que isso, provavelmente, se eu observasse que o meu metabolismo funciona melhor e que eu me dou bem, que isso ajuda no meu estilo de vida e que faz sentido para mim, talvez eu não teria problema em mudar isso e, né, passar a falar para as pessoas que eu tenho uma restrição, sim. Cada vez é mais comum, eu sempre pergunto para as pessoas, eu sou super feliz de cozinhar alguma coisa para alguém que está vindo, que seja vegetariano, acho um desafio muito legal, é um desafio de sabores, né, o vegetarianismo, dá para criar muita coisa legal, mas é claro que exige ali, né, uma prática, um olhar mais atento, de você ir adaptando isso. Mas, enfim, no meu estilo de vida, quando eu olho para todos esses pontos, eu acabo falando não, né? Pelo menos nesse momento da minha vida, das escolhas, do que eu estou vivendo, eu escolho não ser vegetariana, apesar de diminuir muito o consumo de carne. Sempre que eu posso, eu e o Felipe direto a gente diminui, a gente pensa em alguma coisa, principalmente nos momentos em que a gente está parado. Então, por exemplo, em Sydney, um ano parado, como é que a gente pode fazer? Nos Estados Unidos, na verdade, acho que foi a época que a gente mais diminuiu, assim, porque a carne também não era local, não vinha de lá, então a gente está sempre com esse olhar, assim, o que é local? O que é daqui? Como é que a gente pode, né, comer o que é daqui, beber do que é daqui? Então, muitas vezes me perguntam, você prefere vinho ou cerveja? A minha mente sempre vai nessa direção. O que é local? O que é daqui? Né? Tem alguma coisa que é daqui? Eu quero o que é daqui. E eu acho, gente, sinceramente, que nem se eu virasse vegetariana assim, eu acho que eu ia evitar usar essa etiqueta de dizer, eu sou vegetariana. Muitos de vocês já conhecem aqui a minha personalidade, já sabem que eu tenho um pouco desse ponto de vista, assim, de, cara, não me coloque em caixinha. E eu acho que é uma tendência do ser humano, muitas vezes, escolher certas coisas, não porque faz sentido para ele, mas porque ele quer participar, ele quer ser aceito naquele grupo de pessoas, né? Aquilo dá um sentido para ele. Então, acaba acontecendo uma cobrança externa, umas regrinhas, coisas que você tem que fazer, parece que as pessoas ficam olhando e observando, né, o que você faz, se você está fazendo certo, se você está fazendo errado, porque agora você é isso. Então eu não gosto muito dessas caixinhas, eu não me considero feminista, não me considero nômade digital, não me considero nem escritora direito, eu me considero. Então, assim, eu tento fugir ao máximo dessas caixinhas, porque eu ainda prefiro a liberdade de ser e fazer o que faz sentido para mim, independente se muitas dessas coisas se encaixam dentro dessas regrinhas aí que essas pequenas comunidades acabam criando. Bom, e é isso, nosso papo aí sobre vegetarianismo acabou rendendo bons insights.